Olá, alunos do segundo ano do Centro Educacional Yasmin Ágata. Aqui quem fala é a professora Giovana Lima. E hoje, na disciplina de matemática, vamos estudar o conteúdo de operação inversa, tá? Então, a seguir nós vamos estudar sobre a prova real. Essa prova real eu quero que vocês copiem no caderno de vocês, tá? Do jeitinho que está aqui. A prova real ela vai apresentar a operação inversa, tá? Então, vamos estudar aqui. Para sabermos se uma conta está correta, podemos tirar a prova real, tá? Basta usarmos a operação inversa. No caso, nós temos o primeiro exemplo aqui, né? 235 mais 123, vamos obter 358. 5 mais 3, 8. 3 mais 2, 5 e 2 mais 1, 3. A prova real vai ser o seguinte, para a adição, você vai usar a prova real utilizando a subtração, né? A operação inversa da adição é a subtração. Vice-versa, aqui já vai ser a operação inversa da subtração é a adição. Então, quando você for adicionar aqui, na prova real, você utiliza a subtração. 358 menos 123, vamos obter o primeiro numeral, 235. Se esse número último bater com o daqui de cima, se ele der o mesmo resultado, então a sua continha está correta. Assim, da mesma maneira que 456 menos 121 vai ser igual a 335. 6 menos 1, 5. 5 menos 2, 3. 4 menos 1, 3. A prova real, você vai usar a operação inversa da subtração, que vai ser a adição. Você vai somar 335 mais 121. Se obter o mesmo resultado daqui de cima, o numeral, então sua prova real está certíssima. Agora, vocês vão buscar o livro de vocês na página 141, módulo 2, tá? Estudando sobre operação inversa. Vamos obter aqui o seguinte conteúdo. Em nosso dia a dia, realizamos e desfazemos diversas ações. O ato de desfazer algo é uma ação inversa. Observe alguns exemplos. No caso aqui, nós temos a ação, né? E a ação inversa. No caso de abrir, a ação inversa é fechar, entrar, sair, subir, descer, né? E assim, entre outras que nós já conhecemos, tá? Então, essas ações, elas sempre vão ter uma ação inversa, né? Que é acompanhada do nosso dia a dia. Em matemática, isso não é diferente. Podemos verificar se o resultado obtido em um cálculo está correto efetuando o cálculo inverso, ou seja, a operação inversa. Observe a seguinte situação. Soraya tem uma lanchonete e colocou à venda 45 salgados. Após vender alguns deles, ela verificou que ainda restavam 32 salgados para venda. Ela colocou quantos? 45 ao total, né? E depois de algum tempo, já vendido alguns, ainda restavam 32 para ela vender. Para determinar quantos salgados Soraya vendeu, efetuamos uma subtração. Então, ela já tinha 45, vendeu 32, né? Então, vamos efetuar a seguinte operação da subtração. 45 menos 32 vai ser igual a 13. O 45 aqui, ele entra como total de salgados. O 32 é a quantidade de salgados que sobrou para vender. E 13 é a quantidade de salgados que foram vendidos, tá? Então, ela tinha um total 45, restavam ainda 32 para ela vender. Então, nesse intervalo, ela vendeu 13 salgados. É possível verificar se o resultado obtido está correto efetuando uma adição. Lembra que a professora falou da operação inversa, voltando lá na prova real. Nós vamos usar a operação inversa da adição, que é a subtração. Vice-versa, vai ser a operação inversa da subtração, é a adição. Então, no caso aqui, nós temos uma subtração. A operação inversa nós vamos usar
a adição. Então, vai ser igual 13 mais 32 vai ser igual a 45. 3 mais 2, 5. 1 mais 3, 4. Então, está corretinho a nossa operação, né? Então, é assim, dessa maneira que nós devemos fazer a operação inversa. Voltando lá, ó, não se esqueça, para a operação inversa, quando o nosso cálculo aqui for da adição, a prova real, a operação inversa vai ser utilizar a subtração. Se você utilizar a adição novamente, ela vai obter um outro resultado aqui, que não vai ser igual a este de cima. A mesma coisa para a operação da subtração. Se aqui está a subtração, o contrário vai ser a adição. Então, você vai inverter, né? Da adição para a subtração, da subtração para a adição. Se você coloca o mesmo sinal, você vai obter resultado diferente. Então, tem que prestar bastante atenção nisso, né? Por isso que se chama operação inversa, tá? E também que vocês vão inverter os números para obter o número de cima, ou seja, 235, né? Você vai sempre pegar o minuendo, no caso aqui minuendo, esse daqui da soma, e você vai diminuir com o de baixo, que é o resultado, e aqui vai pegar o minuendo com o resultado e vai adicionar. Você vai usar a adição para obter o número de cima. Aqui vai ser 235, está correto. 456 aqui está correto. Voltando lá, então 13 aqui no final, tá? Vai ser a quantidade de salgados que foram vendidos. 32 vai ser a quantidade de salgados que sobrou para vender. E 45 vai ser o total de salgados, né? Então, nossa operação inversa aqui também deu correta, né? Não se esqueça dos sinais. Se você usar o mesmo sinal que está no primeiro cálculo, a sua operação inversa vai dar errado. Então, tem que utilizar o sinal inverso, tá bom? Bom, a professora tentou buscar um pouquinho mais de conteúdo para vocês e eu trouxe para vocês esse link que está aqui em cima: adição e subtração, operações inversas, aula da segunda série fundamental, tá? Então, vocês deem uma olhada lá, tá? Uma aula básica, tá? Para vocês aprenderem um pouco mais, sendo que vocês têm exercício no livro de vocês para casa, página 142 e página 143, tá? Realizem, atualizem o livro de vocês. Se o livro de vocês tiverem pendência de atividades até esta página que está aqui, a 143, realizem, tá bom? Não pode deixar atividade acumulada, porque no final do bimestre vai ficar muita coisa para você fazer, tá bom? Então, revise sempre que possível, tá? Façam as atividades no caderno e no livro quando a professora solicitar. E copiem aquela prova real que a professora falou lá no início do vídeo. A professora também vai colocar o arquivo para vocês lá no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E nós estudamos hoje sobre o quê? A operação inversa. Não se esqueça, quando for o sinal da subtração, vamos usar a adição. Quando for o sinal da adição, vamos usar a subtração. Isso na operação inversa, tá bom? Não se esqueça de trocar os sinais, porque se você utilizar o mesmo sinal do primeiro cálculo, seu resultado vai dar o quê? Errado, tá bom? Então, por isso que se chama operação inversa. Você vai inverter tanto a posição dos números, tanto o sinalzinho, tá bom? Então, se chama prova real, nossa operação inversa, que estudamos hoje. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a professora ou próxima aula do Zoom Cloud Match. Vocês questionam, tá bom? Estarei aberta para qualquer dúvida de vocês, tá? Então, vamos encerrar por aqui mais esta aula de matemática na data de 24 de junho de 2020. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês e até a próxima!